Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Let It Cook, canal de culinária. Hoje vamos fazer algo um pouco mais elaborado, um delicioso shashlik. Para isso, vamos precisar de azeite de oliva, sal, pimenta, bacon. Aqui temos copa-lombo suíno, páprica defumada. Aqui eu tenho uma mistura de temperos de curry que eu tinha no armário, mas vocês podem usar curry em pó normal também. Aqui temos passata de tomate caldo, cominho, açúcar mascavo, alho, cebolas, pimentões e tomilho. Primeiro vou preparar minha mistura de temperos aqui. Agora um salve para Lennart. Lennart, querido, muito obrigado de coração. Depois de tanto reclamar que não tinha pilão, você me deu este lindo de presente. Valeu mesmo, ele é realmente top. Agora eu pego aqui a mistura de temperos. Vocês podem usar um curry em pó ou uma mistura de temperos de curry também. Agora vocês podem fazer como quiserem. Depois eu coloco um pouco de páprica em pó. Aqui eu tenho uma defumada que estava guardada no meu armário. Vocês podem usar uma páprica comum com um pouco de curry em pó, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Depois uma pitada de cominho, mas aqui vocês precisam ter um pouco de cuidado, não coloquem demais. E um pouco de açúcar mascavo. Só. Podemos pôr um pouco desse tomilho aqui também, ok? Vai trazer frescor pra gente. Então vocês também podem usar ele seco, não tem problema nenhum. E agora é só esfregar o tomilho aí junto. Os óleos essenciais vão ser absorvidos um pouco pelos outros temperos. Ele não se desfaz tão bem, claro, quanto os temperos secos, mas o aroma já aparece na hora. Eu não posso dizer exatamente de onde vem o shashlik. Acho que vem da história dos Balcãs, da Sérvia ou algo assim. Quem pesquisou isso agora? Se alguém souber, escreva aí embaixo. Por favor, evitem discutir sobre quem criou isso. É nosso, é nosso. Então, o que eu fiz aqui? Aqui usei uma lata de tomates em pedaços com ervas e restou um pouco de caldo. Enxaguei a lata com o caldo porque não quero desperdiçar nada. Então não se surpreendam, ficou só um pouco mais ralo agora. Misturei tudo de uma vez e vou usar como base para o shashlik, que vamos preparar hoje. Vocês também podem usar para churrasco, só não coloquem o molho de tomate. Façam igual agora com os temperos. Espete tudo junto e grelhe. Funciona igual. Hoje farei no forno, assim todos podem fazer em casa, independente de quando assistirem o vídeo. Seja no inverno ou no verão, dê para fazer churrasco ou não. Simplesmente para todo mundo. Beleza? Então vamos começar. Quem quiser uma faca bonita do canal de culinária Let It Cook, tem um link ali em cima. Pegue o alho. Eu corto ele ao meio, só divido assim. Pique um pouco. Picado em pedaços pequenos. Hoje eu vou cortar as coisas para vocês, para não demorar tanto, tá? Por exemplo, com as cebolas. Sim, eu tenho um jeito de fazer isso. Eu pego os pedaços mais bonitos das cebolas, separo eles, tá? Corto aqui no meio. Aí está o sininho. Apertem o sino aí embaixo, assim vocês recebem uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E agora eu corto aqui, por exemplo, em pedaços bem grandes, tá? Eu pego os pedaços mais bonitos que eu consigo espetar bem e separo eles. E os outros pedaços eu deixo ali e depois uso eles para o molho de tomate. Eu pico eles grosseiramente depois, beleza? E aí eu já tenho logo os pedaços bonitos para os espetos grandes. Acho que a cebola é quase o mais importante em um bom shashlik. Agora com os pimentões, vamos fazer do mesmo jeito. A gente só corta ao redor aqui. Assim teremos os pedaços mais bonitos para os espetos, certo? Mas os pedaços que sobrarem, vamos colocar no molho também. Não queremos desperdiçar nada. Então pronto, é só cortar ao redor. Ok? Agora vocês também fazem isso em pedaços grandes. Vocês estão vendo. Estou cortando de forma mais grosseira para dar um aspecto caseiro bonito. Os pedaços de pimentão e tudo picado junto, isso, nada de desperdício. Também os talos do tomilho e assim por diante. Agora vou preparar rapidamente o molho aqui, assim enquanto eu monto os espetinhos, ele pode cozinhar mais um pouco. Gosto de deixar o molho de tomate cozinhar um pouco antes de levar ao forno, mesmo que fique bastante tempo lá. Agora coloquem todo o pimentão. Cebola e alho.
Aqui também já coloco um pouco dos temperos. Para dar um pouco de sabor, um pouco de pimenta, um pouco de sal. Dar uma boa tostada. Esse pimentão dá um sabor muito bom se você caprichar na hora de tostar, tá? E agora, Eu vou apagar isso com nossa, mistura de caldo. e os tomates. Agora eu vou deixar o molho cozinhando um pouco aqui atrás, então posso terminar os espetinhos aqui, sim. Então vamos preparar os espetinhos. Aqui eu tenho uma bela barriga de porco e também uma bela copa de porco. Para um shashlik, nunca use carne magra, certo? Se forem grelhar como eu, faço no forno, mas precisa de mais tempo para ficar macio. E se vocês usassem um filé mignon suíno ou um lombo de porco ou algo parecido, isso ficaria simplesmente, como dizemos na Baviera, seco pra caramba, né? Então peguem algo que seja bem marmorizado, que tenha bastante gordura entremeada. Quanto mais gordura tiver, melhor fica, viu? Agora eu corto esse pedaço realmente bonito aqui. Eu comprei ontem no meu açougueiro favorito. Vamos fazer... Vou deixar um bife ao lado por enquanto para não cortar demais de uma vez. Se sobrar, faço um belo jantar com ele, viu? E agora vocês cortam isso aqui em pedaços relativamente grandes, tá? Então realmente não precisa cortar muito fino no shashlik. Ok? Fazemos o mesmo com o bacon, hein? O bacon a gente também corta assim. Simplesmente corta em cubos um pouco maiores. E aqui também não corto tudo, pois acho ruim quando já cortei tudo para o shashlik e sobra algo no final, dificultando o aproveitamento. E com o bacon e a copa de porco, a gente ainda pode fazer um prato bem gostoso. Eu vou colocar aí embaixo o que eu realmente usei, beleza? Agora sempre comecem com carne ou bacon, isso é importante para o espeto ficar mais firme. Carne, bacon, pimentão. Quem não gosta de pimentão verde é só não usar. E cebola. Cebola pode pôr um pouco mais. Provavelmente terei que cortar mais depois. Fui pão duro antes. Gosto de adicionar um pouco mais de bacon entre os legumes para ficar ainda melhor, com mais sabor. E por fim, vamos colocar uma carne. Isso. E agora a gente ajeita ela aqui direitinho. Vocês também podem cortar mais um pouco por cima nas bordas. E esses pedaços finos que sobrarem, vocês colocam direto no molho. Assim o shashlik depois, principalmente se vocês forem grelhar, mas na frigideira também funciona. Vai dourar bem dos lados enquanto frita e depois vai pegar bastante aquele aroma gostoso de tostado. Então é mais ou menos assim que os espetinhos devem ficar. Claro que isso demoraria muito se eu fosse fazer todos agora, então vou dar um corte aqui. Pronto, terminei rapidinho. Espero que consigam fazer assim em casa também. Brincadeira. E agora vamos temperar esses camaradas aqui com bastante da nossa mistura de temperos moída. Existem também misturas de temperos, inclusive algumas orgânicas muito boas. Ah, elas se chamam herbária. Quero divulgar um pouco agora. Não estou recebendo nada, só avisando. Acho essas misturas de temperos ótimas. E um velho camarada meu, o Hans, faz o desenvolvimento das receitas para eles. Um grande abraço, Hans. Um abraço para você. É por isso eu usei uma dessas misturas de temperos agora. Só queria dizer que dá para fazer isso facilmente, sem precisar dessas misturas. E agora a gente coloca um pouco de azeite de oliva na frigideira. Pode ficar bem quente, cuidado. Agora eu vou colocar ali. Assim, eu tenho um total de 8. Então vamos fazer 4 e 4. Agora é só temperar com um pouco de sal. Agora entra a música. Agora vou mostrar para vocês o molho. Fui sincero,
Fiz mais espetinhos que o indicado na receita, que serve de 4 a 6 pessoas. Agora eu tenho alguns a mais. Por isso coloquei mais meia lata daquele pó de tomate no molho, para garantir que seja suficiente para todos que eu tenho aqui. Esses espetinhos podem ser guardados e reaquecidos depois. E todo mundo em casa fica feliz. A receita abaixo tem as quantidades corretas. Não se confundam se eu tiver mais aqui do que vocês terão depois, ok? Agora coloco o molho na assadeira. E vocês veem, eu realmente não desperdicei nada, tá? Quando eu estava montando, eu piquei tudo o que sobrou e coloquei ali dentro. Isso já dá para vocês uma boa base de sabor, tá? Chastique normalmente é servido com arroz. Arroz sempre tem um pouco, digamos, um pouco menos de sabor. Então é bom quando o seu molho fica bem saboroso. Eles precisam ficar bem dourados e crocantes, por isso vai demorar bastante. Vou mostrar para vocês. Frite de 3 lados, ou até de 4, dependendo de como eles estão na frigideira, para que peguem bem o sabor tostado. Isso leva alguns minutos. Depois mostro como ficam os espetinhos dourados. Exatamente, meus queridos. É assim que fica quando estão prontos. Bem douradinhos e crocantes. Agora é só colocar bem juntinhos no molho. Pronto, agora eu vou terminar rapidinho os outros 4. Certo, meus queridos? Vocês veem como eles já parecem ótimos e cheiram maravilhosamente bem, mesmo antes de ir ao forno. Então, se vocês fizerem eles na grelha, é claro, a gente vai cozinhar eles mais um pouco agora. Sim, mas eles já estão quase prontos também. Se vocês fizerem eles na grelha, preparem também um belo molho barbecue. Vou deixar o link ali em cima de como fazer um molho realmente bom. Dá uma olhada lá, é realmente fantástico. Infelizmente recebe poucos cliques. Ninguém faz igual, só porque é tão gostosa. Agora é só colocar o molho por cima. Depois cobrimos com papel alumínio. 140 graus 90 minutos no forno. Isso mesmo, bastante tempo, temperatura baixa. Nos últimos 20 minutos, retire o papel alumínio. Ligue um pouco o grill para dourar por cima, para ficar crocante, e aí eu mostro para vocês. Meus queridos, nossos pequenos e deliciosos shashliks estão prontos. Vamos dar uma olhada neles. Acho que está com ótima aparência. Sim, sim. Vamos dar outra volta por aqui. Um sonho. Agora eu vou pegar um. Me perdoe, mas não vou servir todas agora. Vamos comer elas hoje no jantar. Por isso, agora vou só experimentar um pedacinho para vocês e ver se acertamos o tempo de cozimento juntos. Elas ficaram no forno a 140 graus por mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Agora vamos experimentar. Assim fica uma maravilha. Meus queridos, experimentem em casa. Façam igual. Infelizmente, eu preciso experimentar de novo. Preciso experimentar de novo. Preciso experimentar de novo. Aproveitem a refeição. Nos vemos na próxima semana. Até mais.